Bom dia a todos, segue mais um programa do canal Mundo Esotérico com informações sobre espiritualidade, esoterismo, metafísica e assuntos afins, trazendo todo um alicerce fundamental para a vida humana como um todo, de forma holística. E hoje eu trago um artigo muito interessante que vai trazer aqui a respeito da temática passada, que nós tratamos aí do Diário Oculto do Bruce Lee, e hoje faremos uma correlação dos assuntos relacionados com Jiddu Krishnamurti, que trouxe aí a grande inspiração filosófica das artes marciais a Bruce Lee, E isso nos trouxe um enriquecimento dessas informações do próprio Jiddu Krishnamurti e que influenciaram todas as artes marciais, principalmente desta grande lenda, o próprio Bruce Lee. É interessante que no ano de 1969, Bruce Lee lesionou a coluna, depois de fazer um exercício errôneo de aquecimento. Teve uma lesão séria, os médicos de fato recomendaram um repouso absoluto por quase um ano e disseram a ele que ele não poderia praticar artes marciais novamente. Bruce Lee então cumpriu as próprias recomendações médicas, mas como era uma pessoa muito ativa, ele aproveitou o tempo de recuperação estudando livros sobre artes marciais, estudou também sobre psicologia, filosofia, e deitado em sua cama ou sentado numa cadeira em sua própria biblioteca. Então foi nesse período de repouso em casa que Bruce Lee aprendeu uma série de ensinamentos que transformaram a própria vida dele. Estudou as obras de Buda, as obras de Alan Watts, Lao Tse e de Jiddu Krishnamurti, e se tornaram o convívio diário de Bruce Lee. Krishnamurti era um dos autores que para Bruce Lee era o que mais gostava de ler, e do qual o próprio Bruce Lee tirou 3 grandes lições de vida. A primeira é a liberdade. Então, no ano de 1929, Jiddu Krishnamurti decidiu dissolver a Ordem da Estrela do Oriente, do qual ele foi dirigente na cidade de Homem, na Holanda, diante de 3.000 membros. Então ele fez esse discurso de dissolução de Krishnamurti e que foi de fato uma das mensagens mais famosas e influenciaram muitas pessoas. E um dos trechos principais aqui do qual ele descreve é o seguinte: abre aspas, eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminhos e vocês não podem alcançá-la por nenhum caminho, qualquer que seja, por nenhuma religião, por nenhuma seita. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho que seja, não pode ser organizada. Nem pode qualquer organização ser constituída para conduzir ou coagir pessoas para qualquer senda particular. Fecha aspas. Jiddu Krishnamurti. Mas o que de fato significa a frase "a verdade é uma terra sem caminhos" e qual a relação com Bruce Lee? Essa frase ela pode ser resumida em uma palavra,
liberdade. O ser humano deve encontrar seu caminho de realização por si mesmo, sem pertencer a um grupo ou se submeter a líderes ou gurus. Nenhuma organização, mestre ou líder são capazes de libertar os seres humanos. Essas instituições exercem o efeito oposto, se transformam num amuleto, numa dependência que enfraquece os indivíduos, impedindo-os de encontrarem suas trajetórias da realização. A liberdade é incondicional, ilimitada e eterna. Isso não quer dizer que as próprias organizações em geral não sejam importantes para o funcionamento da sociedade. Como o próprio Jiddu Krishnamurti diz, eu faria uso de qualquer organização que me levasse a Londres, por exemplo. Isto é um tipo bastante diferente de organização, meramente mecânica, disse ele. Mas as organizações espirituais não são capazes de conduzir o homem à espiritualidade. Cada pessoa deve alcançá-la através de um esforço constante ao longo da vida. Vocês não podem trazer o topo da montanha para o vale. Se querem atingir o cume da montanha, vocês devem atravessar o vale e escalar as escarpas sem medo dos perigosos precipícios, disse Krishnamurti. Bruce Lee, por outra vez, aplicou a filosofia de Krishnamurti nas artes marciais. No livro O Tao do Jeet Kune Do, obra que Lee começou a escrever nesse período de recuperação, lemos o seguinte, abre aspas, a verdade não possui caminho, a verdade é viver, portanto, mudar. Não possui uma morada, uma forma, uma instituição organizada, uma filosofia. Quando ver isso, entenderá que essa coisa viva é também o que você é. Você não pode se expressar e se sentir vivo por meio de formas estáticas e movimentos estilizados. Fecha aspas. Bruce Lee. Lee percebeu que um lutador que não se limita apenas a um estilo de luta pode combinar todos os estilos. Para Bruce Lee, o combate não era algo estático, mas vivo, fluido, assim como a verdade e a vida, para Jiddu Krishnamurti. Utilizar-se de todos os caminhos é não ser limitado por nenhum deles. Da mesma forma, utiliza-se quaisquer técnicas ou meios que sirvam à sua finalidade. Bruce Lee. Durante um tempo, Bruce Lee também usou um medalhão em seu pescoço, com as seguintes frases: usando nenhum método como método e não tendo nenhuma limitação como limitação. Essa frase quer dizer que os métodos são necessários até certo ponto, mas não deve se escravizar por eles. Não se deve usar nenhum método como método definitivo, nem estabelecer nenhum limite como limitação definitiva. Se há um método, haverá uma limitação, disse Bruce Lee em uma entrevista por telefone. Ele diz, abre aspas, se aprender um método de luta através de algum estilo, você será capaz de lutar de acordo com as limitações desse método. E isso não é lutar de verdade. Fecha aspas. Bruce Lee.
A verdade não está nos sistemas ou métodos, mas dentro de você. Meus queridos amigos, agradeço por esta oportunidade de compartilhar esta primeira parte que iremos abordar dentro deste riquíssimo artigo, dos quais eu vou publicar na descrição o link das informações. Um forte abraço a todos, namastê, fiquem na paz.